Então, quando a gente olha que necessita de um melhoramento do IDH, e isso vai refletir principalmente no retorno, as nossas crianças que estão, e parabéns aos pais que prestaram um grande serviço nesse momento, de ajudar os filhos nas atividades escolares, mas ninguém substitui um professor. Até mesmo o próprio pai, que é professor, quando lidar com seu filho, é totalmente diferente, porque o ambiente familiar, ele, não vou dizer que ele distorce, mas ele não é o mesmo ambiente cercado de regras como é a escola, onde a criança tem um horário certo para entrar, para sair, o convívio. Então nós vamos ter muita dificuldade. O município tem que ter um plano de retorno com atividades de reforço escolares, porque as crianças irão precisar. O município precisa ofertar uma recuperação de estudo para as crianças, não recuperação essa que nós conhecemos de nota, mas de estudo, para que nós possamos, aí sim, aí eu concordo com você, que esse gargalo que é a educação e que ela vai ser agora nesse cenário pós-pandemia, até mesmo dentro da pandemia, porque a gente vai voltar, a pandemia está aí ainda, esse cenário pode ser mudado se o município começar a olhar de forma sustentável. E o que é olhar de forma sustentável? O André citou. São 3,5 milhões em recursos via salário educação. São 3 milhões via transporte escolar. São 2,5 milhões, 3 milhões via alimentação. Tem a contrapartida do município. Eu preciso entender que essas políticas devem ser sustentáveis, correto? Porque, venhamos e convenhamos, os kits de alimentação escolares entregues no período pandêmico é de se fazer rir. Dizer que aquilo ali é um kit que vai suprir o que o aluno teria na escola. Isso não convence, nem quem recebeu o kit não está convencido disso. Então a educação a partir de agora necessita de um outro olhar. Não dá para descolar isso da valorização profissional. Nenhum trabalhador trabalha satisfeito sabendo que ele está tendo prejuízo na base do que mantém a sua família. Pois antes de um aluno, ele tem um pai que precisa sustentar ele. E os nossos professores e trabalhadores das escolas, se você for avaliar, diretamente são mais de 3.500. Diretamente. Esses 3.500 vão reverberar nas suas famílias. Então, tu tem uma parcela aí de aproximadamente 20% que depende exclusivamente, diretamente, eu estou colocando direto, familiar do trabalhador e o trabalhador, da educação. Os demais dependem dela como esse trampolim de ascensão, porque hoje a maioria dos nossos brevenses querem ser o quê? Professor, porque tem um salário um pouco melhor. Hoje, tanto é que as faculdades, universidades estão por aí e comprovam isso, né? Ofertando. Então nós temos sim que melhorar, a educação precisa mudar e precisa ser técnico. Quem sentar na secretaria, talvez, nós até questionamos, né, entre nós, talvez esse processo que o prefeito está fazendo é um processo de fritamento da secretária, e fritar ela, colocar ela em confronto com a categoria, porque com as devidas ressalvas, porque quem é da categoria, minimamente deveria ter aquilo que nós chamamos de compaixão, no mínimo, coração. Quando defender a equipe, né? A gente conversa muito. E defender o correto, porque veja bem, na medida que eu deixo o André no fogo para que ele caia e eu fique, minimamente isso é uma irresponsabilidade, e eu digo mesmo, uma imoralidade da parte minha fazer isso com um companheiro. Eu preciso defender ele e usar como pano de fundo da gestão a lei, porque foi essa secretária com o prefeito que ano passado não atualizaram o nosso salário, porque existia uma lei federal que proibia a atualização. Ou seja, nós pagamos a conta da pandemia, congelaram o nosso salário e reverter em forma de pagamentos daquele, vamos colocar, daquela ajuda, daquele benefício social que foi dado. Hoje, para essa gestão, a lei não é o que defende. Primeiramente, era o presidente da República que, via MEC, divulgou uma nota dizendo para não atualizar, que depois voltou atrás por conta da pressão política. E um outro elemento que ela usava era o recurso. Quando bateu 23 milhões, ela perdeu os 2 elementos. Então, o aspecto legal, ela deixou para trás, não vale mais. Por isso que eu digo, ela precisa também ser humana.
As características do ser humano, a primeira é ter compaixão e se colocar no lugar do outro. Nós precisamos disso. A secretária não está agindo dessa forma. Ela está usando o discurso para a categoria de que é técnica, mas mantendo os conchavos políticos que a convém. Fique bem claro isso. Precisa ser técnica. Piso não é lei? Se é lei, pague. Se é lei, garanta ao trabalhador, para que a partir daí o trabalhador, primeiramente, se sinta valorizado. A gestão municipal, a tal gestão, como você colocou, de alguém que era professora, certo? Que é professora de carreira, mas que atuava, agora não atua mais, está na secretaria, precisa entender aquilo que é direito. Até porque ela também vai ser atualizado o salário se for atualizado o trabalhador.